Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola aos Filipenses, capítulo 2. Aleluias. Louvo ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade, por mais uma vez estar no teu altar, provando o poder dele sobre a vida de cada um de nós aqui. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há algum estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere aos outros superiores a si mesmos. Não atente cada um que é propriamente seu, mas para a qual também, para que é dos outros. De sorte que seja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros do mundo, no mundo. Retende a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por liberação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Antes de iniciando aqui, eu queria colocar os primeiros versículos na versão de hoje, onde diz: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os próprios interesses, mas que também o dos outros. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Essa nova linguagem de hoje acaba deixando as coisas ainda mais belas em alguns momentos. Nós vemos o cuidado de Deus em tudo que Ele faz. E nesse trecho fica tão claro o quanto Ele deseja que nós sejamos um corpo unido, que nós sejamos um quando a dor do outro tem que doer em mim, quando a felicidade do outro tem que causar felicidade em mim. O quanto isso é necessário e precioso diante dos olhos do Senhor. Ele deixa isso aqui descrito muito claro, e nós, como igreja, temos como dever viver dessa forma. É assim que uma igreja, como corpo, flui, é assim que louva, é assim que a presença do Senhor chega, quando todos os
Quando todos estão pensando da mesma forma, quando todos estão preocupados com o outro, quando ninguém é maior do que ninguém, quando simplesmente somos membros do corpo do Senhor Jesus e caminhamos na mesma direção, tudo flui. É por isso que o Senhor Jesus é maravilhoso, porque Ele faz tudo com perfeição. Ele pensa nos mínimos detalhes. Ele sabia que nós, como humanos, não iríamos suportar nunca viver se um fosse maior e o outro menor, e se eu buscasse os meus próprios interesses e esquecesse a necessidade do outro. A gente tem que estar atento 24 horas. Nós temos que estar atentos para nunca cair nisso, para que a gente nunca pense em nós mesmos e esqueça do outro, para que a gente não busque somente o nosso interesse e deixe de orar pela igreja, deixe de orar pelos nossos pastores. São as nossas orações que fazem a obra do Senhor caminhar, que mantém cada um de nós aqui em pé. Se nós estamos aqui, irmãos, é resultado da oração de cada um. Eu e o Márcio oramos por vocês, e eu tenho certeza que cada um de vocês aqui ora um pelos outros, e isso, imagina, é uma bomba, é uma coisa grandiosa no mundo espiritual. Então, o inimigo, ele não tem poder para nos tocar. É por essa importância de andar em corpo. A importância de andar unido, de não haver brechas, porque nós estamos tão juntos, que não tem onde Satanás entrar. É como se fosse um grande abraço de todos nós, que não deixa nenhuma brecha, nada, nenhum espaço, porque está um juntinho com o outro o tempo todo, caminhando para o céu. Amém? Aleluias. Aqui no capítulo 5 diz: de sorte que haja em vós mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. O Senhor Jesus, ele tinha um propósito a ser cumprido aqui nessa terra. Ele era o Cordeiro imaculado que morreria para nos salvar. E isso é muito claro na mente de todos nós. Mas se nós fôssemos pensar, como a gente sempre comenta, não seria necessário que nada disso tivesse acontecido. O Senhor Jesus poderia apenas, com um olhar ou com o sopro de suas narinas, salvar a todos. Mas tinha que ser desse jeito. E aí nós pensamos que o próprio Deus se fez carne, veio para essa terra suja, corrompida, imunda. Imagina, o Senhor Jesus, ele é perfeito porque ele se fez, Jesus, habitar num ventre puro, num corpo de Maria, que era santo até aquele momento, era um corpo que não havia conhecido o homem, que não havia até aquele momento, era a Virgem Maria até aquele momento, habitou naquele corpo, foi gerado, nasceu, cresceu, teve 1, 2, 3, 4, 5 aninhos, ele foi crescendo, porque imagina como seria para o Senhor, em sua plena santidade, pegar e descer aqui para essa terra imunda, e simplesmente ter que ficar aqui no meio e viver tudo. Então, ele veio como homem, nasceu, cresceu, para passar por todas as etapas, para que ninguém tivesse desculpa de, eu não vou conseguir. Para que ninguém pudesse falar. Ele dá todos os nós, ele faz todas as vírgulas com perfeição. Ele veio, e mesmo sendo o próprio Deus, ele foi obediente. Ele obedeceu, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi odiado nessa terra. E mesmo assim ele permaneceu. Ele poderia se cansar. Imagina quando chegavam e apontavam o dedo para ele e reclamavam e diziam que ele era um falso profeta e brigavam com ele, e ele ali se mantendo obediente, dando a outra face. E aí, nós vemos que o próprio Deus vem para essa terra para ser obediente, para fazer tudo direitinho, até chegar naquela cruz, em todo aquele sofrimento. E nós, como meros humanos,
que dependemos do Senhor Jesus em todo o tempo, que se não fosse a sua graça e sua misericórdia, nem aqui estaríamos. Nós queremos passar à frente de Deus. Queremos dar sugestão. Por que o Senhor não faz assim, Deus? Pedimos algo e quando Ele não faz, mas, poxa, Deus, o Senhor poderia ter feito isso. Tem crente, irmãos, que se magoa quando não recebe algo do Senhor, que reclama, que murmura. Como que é possível uma coisa dessa? Se o próprio Jesus passou por todas as etapas, sem reclamar, lá bonitinho, com obediência, com a cabeça no Senhor, quem somos nós para fazer o contrário? Porque quando a gente murmura, quando a gente reclama, quando a gente não concorda com Deus, nós estamos sendo desobedientes. Porque quando a gente abriu o nosso coração para o Senhor Jesus e falou, vem e habita, Ele começou a nos limpar para que nós fôssemos templo, o que aconteceu é que nós perdemos o direito de ter a nossa opinião. Perdemos. Sinto muito. Você quer servir a Jesus? Então, acabou toda a posição de Rosângela, de Márcia, de Carla. Agora é a posição de Jesus Cristo. É a posição que está aqui na palavra. Então, o que você quer? Está de acordo com isso daqui? Porque se não tiver, sinto muito. Você levantou sua mão e pediu para Jesus viver com você. E a ordem é essa. Então, não tem jeitinho brasileiro, não tem o que fazer. A gente tem que obedecer ao Senhor. E, no fim das contas, a gente vai sempre ter o mesmo resultado. Foi melhor assim. Sempre. Sempre. Nunca a sua vontade, o que você queria, vai ser melhor do que o Jesus preparou para você. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e deu-lhe o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus, Ele foi exaltado, Ele foi às alturas, Ele está à direita do trono de Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é nosso sol, Ele alumia todo o céu, Ele é perfeito, Ele é exaltado todos os dias, tem milhares de anjos, arcanjos, querubins, tem aqueles irmãos que já se foram, que todos estão lá adorando o Senhor 24 horas por dia. E o resultado da obediência do Senhor, irmãos, é sempre a glória. Não estou falando aqui que ninguém vai ser adorado, porque a adoração é só para o Senhor Jesus. Mas existe uma coisa que se chama honra. E o único que sabe honrar, meus irmãos, pode crer que é só o Senhor Jesus. Então, quando você obedece, quando você nega, quando você está tentando fazer o que é correto diante do Senhor, pode ter certeza que Ele vai te honrar. Ele honra. E pode parecer que está demorando. Mas essa honra nunca vai chegar. Uma hora chega. Ele não se atrasa, Ele faz tudo com perfeição. Então, não tem por que questionar, por que deixar o coração com dúvida, porque a dúvida também não agrada ao Senhor. Então, que nós tenhamos sempre a plena consciência de que se nós estamos nos posicionando da forma adequada, da forma com que o Senhor deixou escrito aqui na palavra dEle, irmão, é só aguardar. No azeite, como diz os crentes, é só ficar no azeite. É só aguardar que o Senhor Jesus nos honra. E honra do Senhor nem sempre é algo material, nem sempre é dinheiro, nem sempre é essas coisas aradas que o mundo oferece. Honra do Senhor é você subir no altar e falar, é você subir no altar e louvar, é você estar quietinho na sua casa e sentir o fogo do Senhor nas suas costas, é você estar lavando uma louça e começar a sentir a presença do Espírito Santo de Deus, é você ir dormir em paz, é você ter uma noite de paz, é ter uma casa em paz. Isso é honra do Senhor, irmãos. É honra do Senhor porque o mundo não tem isso. É honra do Senhor porque o mundo anda louco aí, justamente porque lhe falta paz. E honra do Senhor Jesus vem com a paz, vem com a presença. Aleluia. Glória a Jesus. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência,
assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou, na Nova Linguagem, diz: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Ou seja, você sozinho é uma coisa oca, que não consegue fazer a presença de Deus, não consegue fazer a vontade de Deus. Ele age em nós, irmãos, em todo o tempo. E é por isso que estamos aqui, porque senão não tem jeito. Porque foi necessária aquela morte de cruz para nos deixar o Espírito Santo, porque só esse corpo aqui, essa carne, a gente não ia conseguir chegar a lugar nenhum nunca. Nunca. Porque ainda com o Espírito Santo nós temos que lutar. Um Espírito Santo que nos ajuda em todo o tempo, no pensar e no agir. Como diz aqui em 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aleluia. Glorioso Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre o qual resplandeceis como astro no mundo. O lance é esse. Se a gente anda com o Senhor, se a gente obedece, se a gente se consagra, como já foi louvado aqui, como já foi dito nesse altar, mais de 2 vezes hoje, a consequência disso é que nós vamos ser irrepreensíveis. Ninguém vai ter o que falar de nós. Quando você é um ótimo funcionário, você produz e você é elogiado pelo seu patrão, pode até todo mundo ficar ali reclamando e ter inveja, e ficar, olha lá ele e tal. Só que, infelizmente, ninguém tem argumento para usar. Porque se a pessoa faz um serviço com retidão, ninguém tem o que falar dela. Não tem argumento. Simplesmente, você é um homem santo de Deus. Você é uma mulher santa de Deus. E quando a gente passar na rua, tem que ser como aquele profeta. Lá vai um santo homem de Deus. E aqui, no 15, diz que nós somos astros no mundo. E, se eu não me engano, foi a irmã Rosângela uma vez que nos fez o Márcio, né, a gente prestar atenção nessa palavra pela primeira vez. Para que não tenha nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu. E tem aquele louvor que diz: brilharei como as estrelas que estão no céu, anunciando a verdade na escuridão, viverei para a tua glória. E é exatamente isso. Nós vivemos no meio de trevas, no meio de um monte de sujeira e de pessoas que estão contaminadas pela sujeira do mundo. E nem sempre, irmãos, elas sabem. Nem sempre elas são culpadas. Elas simplesmente levam uma vida sem Deus. E nós temos que ser essa luz, nós temos que ser essa estrela que brilha na escuridão. Porque coisa triste é quando você está no escuro, você esbarra em tudo, você machuca o dedinho nas quinas. É necessário que tenha um pouquinho de luz. E por menor que seja, irmãos, por menor que seja a sua estrelinha, ela tem que estar sempre brilhando. Tem que brilhar, tem que brilhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se não brilhar, não vale o sacrifício. E isso é uma consequência de vida com Deus. Se
Nós brilhamos sempre que nós estamos perto. Foi como Moisés, quando subiu e desceu resplandecendo. Não tem outra forma de brilhar se não for adorando ao Senhor. É uma consequência. Se eu sou um bom funcionário, eu vou subir de cargo. Se eu faço academia com regularidade, eu vou ficar forte. Se eu sou um ladrão, eu vou acabar indo para a cadeia. São as consequências. E a consequência de uma vida em santidade é você brilhar. E nada vale mais a pena do que isso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, não ter corrido nem trabalhado em vão. É o que Paulo diz, mas com certeza que Jesus pensa que o sacrifício dele não vai ter sido em vão, que ele está lá nos aguardando em todo o tempo, aguardando o dia em que nós não vamos adorar aqui no templo físico, mas vamos o adorar, ser recebidos no portal celestial, nós vamos poder conhecer, enfim, o lugar onde nós vamos morar, é a nossa casa. E é aquela velha história, nós sentimos saudades da nossa casa, nós temos vontade de estar lá, porque lá é o nosso lugar. Não é aqui, não é em nenhum outro lugar, não é em um país maravilhoso. A nossa casa, o nosso verdadeiro lar é estar aos pés do Senhor Jesus naquele grande dia. Aleluias. Versículo 17. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio de sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. De modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Imagina você chegar aqui e falar, olha, igreja, eu posso morrer a qualquer momento, mas se alegrem comigo por isso. Esse é o ponto. Enquanto nós não nos sentimos confortáveis em dizer que nos alegra a morte, nós não estamos prontos o suficiente. Temer a morte de qualquer forma, eu vou deixar minha família, eu vou deixar meu negócio, eu vou isso, vou aquilo, enquanto qualquer coisa estiver interferindo no seu encontro com o Senhor Jesus, ainda tem coisas para serem ajeitadas. E não tem problema, porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui porque todos os dias nós acordamos e a misericórdia dele se renovou. E aí a gente tem mais uma chance. E mais uma, e mais uma, e mais uma. Mas é exatamente isso. É viver a vida em tanta santidade com o Senhor, com tanta presença do Senhor Jesus, de forma que, cada vez que a gente ouvir que está acontecendo algo de estranho, algum terremoto, enfim, tanta coisa que tem acontecido, isso não nos cause surpresa, mas que isso nos alegre, porque está chegando a hora. Isso tem que nos alegrar. Nós temos que estar nesse ponto, chegar nesse ponto de ter uma alegria plena, uma alegria a ponto de falar, irmão, eu posso morrer com felicidade, porque você está pronto. A morte chega, porque a gente fala muito, muito, muito da vinda do Senhor, mas o Senhor pode vir a qualquer momento para qualquer um aqui.
E quando chegar essa hora, nós temos que estar prontos, temos que estar com essa alegria no nosso coração. Por isso que não dá para eu fazer nada meia boca. Não tem como eu viver mais ou menos o Evangelho. Não tem como eu viver mais ou menos na igreja. Não tem como eu vir aqui e ouvir e sair e fazer ao contrário. Não tem como, irmãos. Não tem como. Ou é tudo ou é nada. Na palavra diz, ou seja quente ou seja frio. O morno Deus vomita. Vomita. Então, se você se propôs a ser um servo de Deus, seja um servo de Deus, um servo. E cultive com adoração, com louvor, com jejum, com madrugadas. Cultive a presença do Senhor para que o Espírito Santo dele esteja pleno, sempre dentro de nós. Porque o Espírito Santo, irmãos, é o nosso condutor para o céu. Ele que está nos dirigindo, como acabamos de ler aqui na palavra do Senhor, é Ele que está ajudando nas nossas falas, no nosso pensamento. Ele está nos direcionando em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo. Então, o Espírito Santo não pode se afastar de você nem por um segundo. Nem por um segundo. Um segundo é tempo suficiente para Satanás roubar sua salvação. Então, que a gente tome esse cuidado, que a gente lute contra a nossa carne, que é fraca, para conseguir manter o Espírito Santo pleno dentro de nós, para que nós tenhamos a alegria de encontrar com o Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Rei.